Para quem já esteve no MASP, em São Paulo, tem uma imagem que fica na cabeça. O quadro rosa e azul. Ah, sim. Duas meninas com aqueles vestidos de festa, laços de cetim. Elas olham para a gente com uma seriedade quase de adulto. É uma joia do impressionismo. Sem dúvida. Mas o que tem por trás daquele olhar, daquelas fitas? É uma ótima pergunta. Hoje, a gente vai mergulhar justamente nesse mundo que produziu a obra, a Paris da alta sociedade do fim do século XIX. Um caldeirão, né? Exato. Um ambiente que fervia com banqueiros, artistas, intelectuais. E o nosso foco vai ser uma figura central, mas que muitas vezes ficava nos bastidores. Charles Ephrussi. Um curador, crítico de arte e, o que é mais importante, um apoiador dos impressionistas. Exatamente. E olha, é fundamental a gente deixar claro de onde vem essa história toda. Sim, por favor. Toda a nossa conversa aqui é baseada no trabalho minucioso do historiador e professor Reuven Feingold, da Universidade Hebraica de Jerusalém. É o artigo dele que é o nosso mapa. Perfeito. Então, por onde começamos esse passeio por Paris? O palco principal é uma rua, a Rua de Monceau. Uhum. Naquela época, não era uma rua qualquer. Era o endereço dos novos ricos, um verdadeiro reduto de famílias judias muito, muito ricas. E que famílias eram essas? Bom, a gente está falando do topo da pirâmide financeira. Os Perere, os Camondo, os Rothschild. Só nomes de peso. E, claro, a família que mais nos interessa, os Ephrussi. Era um círculo muito fechado. Casamentos entre eles para manter a fortuna, as tradições. Era quase uma colônia. E o cenário devia ser impressionante. Completamente. As inscrições nos levam para lá. No número 81 ficava o Hotel Ephrussi, de onde saíram aquelas famosas miniaturas japonesas do livro A Lebre com Olhos de Âmbar. Sei. Logo ali, os palácios dos Camondo. No 43, o palácio de Adolphe de Rothschild, que era tão extravagante que tinha tetos de vidro só para iluminar a coleção de arte dele. Nossa. E para dar um contraste, na mesma rua, tinha a mansão do magnata dos chocolates, Émile Justin Menier. E qual era o estilo? O escritor Émile Zola descreveu a casa como um opulento bastardo de todos os estilos. Bastardo de todos os estilos. Exato. Que maravilha. Dá para sentir a competição no ar. E nesse ambiente todo, como é que o nosso protagonista, o Charles Ephrussi, se destaca? Ah, essa é a questão central. Ele era diferente. Diferente como? Charlie chegou em Paris, vindo de Viena, com 21 anos, e se sentiu um pouco sufocado pelo peso do nome da família. Entendi. O sobrenome vinha antes dele. Sempre. Ele não podia ir a lugar nenhum sem que perguntassem do pai, do avô. A formação dele já apontava para um outro caminho. E como foi essa formação? Ele foi criado em Viena, num ambiente poliglota. Em casa falavam francês, nunca Yiddish, e a educação era impecável. Aulas de esgrima, equitação, dança. Aliás, ele era um dançarino tão bom, mas tão bom, que desde os 18 anos ganhou o apelido de Le Polonais. O polonês. Por quê? Ele dançava bem a valsa. Exatamente. Era um exímio pé de valsa. O apelido pegou. E a descrição física dele, que a pesquisa resgata da obra do Edmund de Wall, ajuda a gente a imaginar a figura. Conta pra gente. Bonito, de estatura mediana, com uma barba escura bem aparada, que tem algo de ruivo dependendo da luz. O nariz do Ephrussi grande e curvo. Olhos de um cinza escuro bem vivos. E ele é encantador. Dá pra visualizar. Elegante, charmoso, devia ser o centro das atenções nos salões. Com certeza. E a família percebeu logo de cara que ele não tinha a menor vocação para os negócios da Ephrussi Company. Não era o perfil dele. De jeito nenhum. Tinha primo suficiente para cuidar da bolsa de valores. Charles era um leitor voraz, um intelectual com talento para longas conversas. Ele tinha a combinação perfeita, então. Perfeita. Tempo, dinheiro e inteligência para se dedicar à sua verdadeira paixão, que era a arte. Certo. Então temos esse dandy, Charles Ephrussi, com tempo, dinheiro, um olhar apurado para a arte. Mas qual é a ponte que liga ele diretamente ao quadro do MASP? Faltava uma peça nesse quebra-cabeça, não é, Sam? Exato.
E essa peça era uma mulher fascinante, Louise Morpurgo-Kahn d'Anvers, uma bela judia italiana de Trieste, 2 anos mais velha que o Charles, casada com o poderoso banqueiro Louis Raphael Kahn d'Anvers. E mãe de 5 filhos. E mãe de 5 filhos. E qual era a relação dos dois? Eram amigos. Algo mais. As fontes descrevem uma amizade muito profunda, baseada naquela tese de que os opostos se atraem. Como assim? Pense bem, ela tinha uma vida doméstica enorme, estruturada, com marido, filhos, 2 casas para administrar. E ele era o oposto. O oposto completo. Um bon vivant, solteiro, livre, pronto para entretê-la, para oferecer uma janela para um mundo mais leve. Ele era a válvula de escape dela. A diversão no meio da rotina da alta sociedade. Exatamente. Eram grandes confidentes. Compartilhavam o interesse por música, arte, poesia. Frequentavam a Ópera de Paris para ouvir Massenet e tinham uma paixão mútua por Richard Wagner. O que, na época, era algo bem intenso. Muito. E tem uma observação ótima do Edmond de Waal, com uma certa malícia, de que as óperas de Wagner davam ao casal bastante tempo para ficarem juntos naqueles profundos e aveludados camarotes da ópera. Ótima observação. E eles tinham mais alguma paixão em comum? Tinham. Uma que unia os dois fortemente, a arte japonesa. Paris vivia a febre do japonismo. Certo. Charles e Louise frequentavam a loja dos irmãos Sichel para comprar objetos para suas coleções. E a descrição do lugar é ótima. Não era uma galeria. Era o quê? Era um lodaçal caudaloso de tudo que fosse japonês. Lodaçal caudaloso. É maravilhoso. Não é? Consigo imaginar a cena. Uma confusão de leques, kimonos, gravuras, caixas de laca, tudo empilhado. Exato. Era nesse ambiente que eles se encontravam, garimpando tesouros e, claro, fortalecendo essa amizade. Então, essa amizade foi a chave de tudo. Foi por causa dela que o quadro nasceu. Precisamente. Foi Charles Efrussi, que a essa altura já era o editor-chefe da prestigiada Gazette des Beaux-Arts. Uma das revistas de arte mais importantes da Europa. Exato. E foi ele quem apresentou o amigo dele, o pintor Pierre-Auguste Renoir, à família Kahn d'Anvers. Com a ideia de que Renoir pintasse as filhas do casal. Exatamente. A família aceitou, o Renoir, ele era conhecido, mas ainda lutava para se firmar financeiramente. Uma encomenda dessas era uma oportunidade de ouro. Com certeza. O processo começou com o retrato da filha mais velha, a Irene. O resultado deve ter agradado, porque logo depois eles encomendaram um segundo quadro. E aí sim, com as 2 irmãs mais novas. Isso. Elizabeth, com 6 anos, e Alice com 5. E foi assim que, em 1881, nasceu Rosa e Azul. E tem relatos sobre a criação do quadro, né? Anos depois, já adulta, a Alice, a menina de azul, lembrou que o tédio das sessões era compensado pelo prazer de vestir o elegante vestido de renda. Imagina o sacrifício para 2 crianças ficarem paradas por tanto tempo. Sem dúvida. E não eram só as crianças que sofriam. O próprio Renoir desabafou numa carta a um amigo. Ele escreveu que tinha terminado o retrato das meninas Caen, mas que estava tão exausto que não sabia dizer se a pintura era boa ou ruim. Que desabafo humano. Mas, no final, a obra ficou pronta. E qual foi a reação da família? E aqui vem a parte mais chocante da história. Ah, não. A reação foi de profundo desapontamento. Eles não gostaram do quadro. Espere um pouco. Depois de todo esse processo, a família simplesmente não gostou? Não gostou? De um Renoir que hoje é uma das peças mais famosas do MASP. Isso é inacreditável. Qual era o problema? A pesquisa não detalha o motivo exato do desagrado, mas o fato é que a reação foi fria. Demoraram para pagar os 1.500 francos combinados. Que para eles não era nada. Uma quantia modesta. E o gesto mais revelador de todos. Eles esconderam a pintura. Esconderam? Como assim esconderam? Eles colocaram a obra numa área de serviço da casa, num corredor secundário, longe dos salões principais e dos olhos das visitas. Puxa. Para eles, não era uma obra de arte digna de ser exibida. Tô chocado. Isso diz muito sobre como a vanguarda artística muitas vezes não é compreendida no seu próprio tempo, né? Exatamente. E o que aconteceu com as meninas do quadro?
Tiveram um final feliz, pelo menos? Os destinos delas não poderiam ter sido mais diferentes. Alice, a menina de azul, teve uma vida longa. Casou-se com um general inglês, viveu até os 89 anos e faleceu em Nice, em 1965. E a Elizabeth? A de rosa? A história de Elizabeth é trágica. Ela se divorciou 2 vezes e, em algum momento, se converteu ao cristianismo, mas isso não a salvou. não a salvou da perseguição nazista. Em março de 44, aos 69 anos, Elizabeth foi presa em Paris e enviada para Auschwitz. Ela morreu no trem, a caminho do campo de extermínio. Que destino terrível. É impossível olhar para o quadro da mesma forma depois de saber disso. A serenidade da pintura esconde uma tragédia inimaginável. E para o Renoir? Além do calote, essa encomenda teve alguma outra repercussão? Teve e não foi positiva. No meio artístico, o fato de Renoir aceitar tantas encomendas de financistas gerou muito atrito. É mesmo. A crítica mais dura veio de um colega impressionista, o Edgar Degas. E o que o Degas disse? Ele foi implacável. Acusou Renoir diretamente dizendo: "Senhor Renoir, o senhor não tem integridade. É inaceitável que você pinte por encomenda. Agora o senhor trabalha para financistas? O próximo passo será expor na Mirlitons Commission Bouguereau." Nossa, que pesado. Ele estava acusando de Renoir de se vender, basicamente. Exato, de trair os ideais do impressionismo em troca de dinheiro. Havia essa tensão entre a vanguarda e o mercado. Entendi. E Charles Froissart, o nosso protagonista, o que aconteceu com ele? Ele continuou sua jornada. Após esse episódio com Renoir, o gosto dele foi evoluindo. Ele passou a se interessar e a comprar obras de outros artistas, como o simbolista Gustave Moreau, Sempre em busca do novo. sempre em busca de novas sensações, se consolidando como um verdadeiro árbitro do gosto naquela metrópole complexa e snob que era Paris. E assim, o círculo se fecha. Partimos de um quadro famoso, pendurado num museu brasileiro, e viajamos para os salões e ateliês da Paris do século XIX. Descobrimos as amizades, as tensões, as tragédias que se escondem por trás de uma imagem que parece tão calma. E isso nos deixa com uma reflexão, não é? Com certeza. A obra que uma das famílias mais ricas de Paris desprezou, que foi parar num corredor, se tornou um tesouro cultural em outro continente, amada por milhões de pessoas. Isso nos faz pensar em como o valor da arte é construído. É uma ótima questão. É o gosto de quem encomenda que define o valor? Ou é o tempo, a história, que dá o veredito final? Exatamente. O gosto imediato é influenciado pela moda, por convenções. Já o julgamento da história tem a vantagem da distância. E a pergunta que fica é: Quantas outras obras-primas podem ter sido desprezadas em seu tempo e acabaram esquecidas em algum corredor secundário por aí? uma pergunta que dá o que pensar. Para quem ficou curioso e quer mergulhar ainda mais fundo nessa história, tem alguma sugestão de leitura? Com certeza. A bibliografia do artigo que a gente usou como base dá ótimas pistas. Qual seria a primeira? A primeira e talvez a mais envolvente é A Lebre com Olhos de Âmbar, de Edmund Duval. É um livro que narra a saga da família Efrosi de uma forma magistral. Anotado. E a segunda? A outra dica é o Catálogo do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, organizado pelo Luiz Marques. Ele traz informações bem detalhadas sobre Rosa e Azul e a importância da obra para a coleção do museu. Perfeito. São leituras que expandem e aprofundam tudo que a gente conversou aqui.